boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Que bom nós estarmos aqui reunidos para estudarmos juntos, para refletirmos juntos. Hoje nós temos um assunto muito importante para manter em vista sempre, levar a autorreflexão, levar a mudança. E se a gente relaxar e não fazer essa autoavaliação de vez em quando, a gente perde muito tempo na vida, que é um tempo muito valioso. Vocês gostaram do título? Do que será que nós vamos falar hoje, hein? É um assunto pertinente para todos nós. De vez em quando a gente tem que fazer essa autoavaliação. E juntos nós vamos fazer essa autoavaliação. A gente se ajuda aqui, online. Eu coloquei essa vista aqui das árvores para vocês serenarem, se acalmarem e poder absorver, refletir da melhor maneira possível o que nós vamos conversar hoje. Então, hoje nós temos um tema curioso que a gente trouxe para compartilhar, para a gente refletir juntos. Muito bom. O título é Religiosismo, Cientificismo ou Neurose? Esse é o título. Até que ponto eu realmente estou vivendo a minha religião ou não? Quando isso se torna uma neurose, uma fé cega? E quando acreditar exclusivamente na ciência, sem um raciocínio que considera também o aspecto espiritual, não apenas o mental, o racional, neológico, mas também que contempla o aspecto espiritual. Até que ponto acreditar exclusivamente na ciência também não se trata de neurose? É um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos bem-vindos. A religião, ela possui um papel fundamental. Não importa o nome que você queira dar, se é entidade espiritualista, religião, ou se é seita, crença, doutrina, não importa o nome. Em termos, o que envolve fé, ensinamento, instrução, que contempla o aspecto espiritual, de modo geral, é denominado religião, para que a gente possa se fazer entendido. E essa terminologia, religião, inclusive, é colocada no próprio livro Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles, que é o nosso crédito da live de hoje. E religião, quando ela possui um caráter saudável, que leva o indivíduo a se edificar, a encontrar a sua dignidade, o seu bem-estar, realmente aí nesse momento a religião que a pessoa vivencia, ela possui uma contribuição psicológica para a saúde incrível. Saúde mental, mesmo diante de momentâneas doenças, momentâneos mal-estares. É esse o papel que a religião precisa ter. E Sigmund Freud, ele afirmava que religião é uma neurose compulsiva. E é claro que nós não podemos generalizar. E aí veio Carl Jung, melhor dizendo, e disse que a religião, quando ela é utilizada
de forma a estimular no indivíduo o autoenfrentamento, isso leva ao processo oposto de neurose, contribui para a antineurotização. Então, ele não discordou de Freud, ele explicou melhor. Ele não discordou, ele disse que quando a religião ela se propõe a promover, ela reconhece a necessidade do bem-estar de cada pessoa, de manter um equilíbrio psicológico, aí então ela contribui, a religião ela está fazendo o papel que realmente ela deve exercer. É muito interessante isso, porque a gente, né, nós citamos dois nomes, né, de cientistas, né, da área do psiquismo, da psicologia, e realmente, né, o papel da religião é estimular a nós continuarmos diariamente nos autoenfrentando, nos conhecendo, não fugindo das necessidades que nós temos de nos resolver, de resolver os nossos conflitos internos, os nossos sofrimentos. E todo mundo possui conflitos, possui dificuldade, todos. Isso é normal, nós estamos aqui realmente para trabalhar isso. Mas a religião, quando ela faz esse papel aliado com a psicologia, aliado com a psicoterapia, então toda pessoa vai se beneficiar enormemente, porque a religião ela também possui um teor terapêutico, desde que ela exerça o papel que precisa ser feito, não estimulando, não criando, estimulando mais o medo na mentalidade das pessoas, a estagnação, a não reflexão, sair da dependência, mas começar a aprender se auto-enfrentando, enfrentando os seus próprios conflitos e não fugindo, não usando a religião como fuga de realidade, como muita gente faz, para fugir da ansiedade, para fugir da angústia. Muitos utilizam a religião para isso. Mas isso não é se auto-enfrentar, não é se interiorizar, não é se tornar independente, não é se tornar livre. E, consequentemente, né, sentindo-se livre, você tem uma vida com muito maior bem-estar, uma vida feliz. Nós estamos falando hoje, né, o título da live é Religiosismo, Cientificismo ou Neurose. Até que ponto a gente está realmente vivendo uma religião de forma saudável ou a gente está se camuflando, fugindo de nos auto-enfrentarmos, fugindo da interiorização verdadeira, porque essa é a função principal da religião, principalmente porque ela aborda a questão espiritual, não só física, mental, emocional. E estou falando de religião, mas na ciência, quando o indivíduo se apega sistematicamente apenas à visão científica, então, da mesma forma, com essa postura dogmática, né? O que é dogma? A pessoa dogmática é a pessoa que não aceita. E é isso, estamos de volta. Uma pequena queda da conexão. E eu estava falando que da mesma forma que quando a religião não é bem vivenciada ou ela não é bem empregada em favor da comunidade, da sociedade, a ciência também é da mesma forma. Quando a pessoa tem uma forma dogmática de ser, quando ela não aceita divergência das convicções que ela tem, ela não aceita nada que vai oposto às ideias dela, aos pensamentos, aos conceitos. Então, quando a pessoa também possui uma forma dogmática
ela revela também, né, no dia a dia, intolerância, fuga compulsiva também, diante das incertezas da vida. E quando a pessoa se apega a algo, na verdade ela está escondendo, camuflando a ansiedade, o medo, as angústias. E a fé exclusiva na ciência, face ao seu teor racional, pode levar também à neurose e à compulsividade, assim como a religião, quando mal empregada ou mal vivenciada, mal interpretada, mal utilizada por parte do fiel ou por parte mesmo da estrutura de uma determinada religião. Por isso a importância, né? Mesmo quando a gente possa julgar que esteja no melhor lugar, mas será que você está fazendo bom uso realmente da religião, do local que você frequenta, que você procura vivenciar os ensinamentos no seu dia a dia? Será que você não está indo à igreja, ou indo ao grupo, ou indo à palestra, ou assistindo isso, aquilo, outro, mas apenas por fuga de realidade, para esconder a sua ansiedade, a sua angústia, os seus medos? Ou você está utilizando a religião para te ajudar, se encorajar a se auto-enfrentar, a curar, a diluir os seus conflitos, que todos temos, é muito natural. Mas a religião, ela vem para te encorajar a isso, a esse auto-enfrentamento, essa interiorização, essa iluminação, despertar, tem tantos nomes. E não fazer com que as pessoas se tornem mais medrosas, mais receosas, mais dependentes, porque aí vai totalmente contra o propósito de que uma religião deveria promover para a sociedade. E é claro que quando a gente fala que né, o que citou Sigmund Freud e Carl Jung, é claro que há exceções, né? Eles não é para a gente ter um entendimento generalizado, né? Temos que fazer uso do bom senso. Porque no mundo da ciência também, é claro, há as pessoas saudáveis e há os neuróticos, né? Mas quando se está na postura de neurótico, está, na verdade, escondendo a covardia do autoenfrentamento, de cuidar, né, de se interiorizar, de resolver as suas limitações, de descobrir os seus potenciais adormecidos. Então, quando você alia religião com a psicologia, com a psicoterapia, principalmente quando é contemplada a questão espiritual sua, do passado, do futuro, do presente, você consegue ter muito mais retorno, resposta, mudança que a gente precisa fazer na nossa encarnação. Porque quando você não faz, você desperdiça a oportunidade de ouro, áurea, de estar encarnado, de estar vivo, para poder se melhorar, tornar a sua vida mais feliz. Porque essa a nossa missão, sermos felizes. Aprender a amar o próximo, amar nós mesmos, amar a natureza, tudo à nossa volta. E a religião, quando ela infantiliza, se você sente que você está sendo infantilizado, de duas uma, ou a religião, o local que você frequenta não está adequado, ou você não está fazendo bom uso do que eles colocam, do que eles trazem, do que tem na literatura que eles oferecem. Então, quando a religião ela infantiliza as pessoas, quando torna as pessoas dependentes dos postulados que essa religião promove, quando estimula a pessoa a ter medo diante da vida, diante dos desafios, que a pessoa deve travar e não fugir, não fazer fuga psicológica,
usar subterfúgios, bengalas como álcool e outras drogas químicas, sexo, relacionamentos furtivos, comer demais, compulsão por açúcar, compulsão por chocolate, coisas assim. São todas fugas psicológicas. Então, quando a religião estimula você a desenvolver o medo, a não lutar pelo aquilo que você deve enfrentar para obter maturidade psicológica, então a religião não está fazendo o devido papel dela, ou você não está fazendo um bom aproveitamento do que a religião está oferecendo, aliado às terapias psicológicas, psicoterapêuticas. E aí, vamos falar um pouquinho aqui sobre maturidade psicológica. Joana de Ângeles adora falar sobre isso na coletânea psicológica dela. Todos nós somos imaturos, muito, muito imaturos psicologicamente. E espiritualmente, então, é bem mais. Mas nós temos ferramentas valiosas como a religião, seja o nome que você queira dar, falando em termos gerais, entidade espiritualista, doutrina, seita, o nome que você quiser dar. Não vamos adentrar em detalhes aí intelectuais. Vamos para a prática. Quando você não utiliza a religião para amadurecer psicologicamente, diariamente, todos os dias da sua vida, então você está se mantendo criança, mantendo-se num emocional infantil. E aí você vai atrair situações que vai te ajudar a você a amadurecer, de um jeito ou de outro. Todas as formas são abençoadas, são válidas. Mas a gente pode ser muito mais feliz para que ficar acumulando traumas, sofrendo desnecessariamente, se você pode abreviar a dor, atenuar a dor, ou mesmo evitar algumas delas. Sim, é possível. Estamos aqui conversando um tema autorreflexivo, porque quando a gente para um pouquinho para avaliar isso, a gente ou aprende a dar mais valor, né? Ou procura um local mais adequado, dá mais valor no local onde você está frequentando, está procurando vivenciar, ou você tem que procurar outro local. Um local que realmente te ajude a você a alcançar a maturidade psicológica. Senão você vai atrair um parceiro, uma parceira imatura, como você, porque semelhante atrai semelhante. Que bom, Kelly, que você estava precisando ouvir isso hoje. Muito bom. E, por outro lado, se a religião tem um caráter libertador, se a religião te ajuda a se autoaceitar, a promover a autoaceitação do que você é, seja o seu cabelinho enrolado, seja qual for a cor da sua pele, seja qual for a sua orientação sexual, seja qual for a sua beleza, qualquer coisa. Quando a religião te ajuda a se autoaceitar, isso é promover o amor próprio. Quando a religião te ajuda a reconhecer os seus próprios limites, mas também te ajuda a despertar os seus talentos, as suas virtudes que estão hibernando, que estão adormecidos, esse é o papel da religião. E isso precisa estar acontecendo na sua vida. Se não estiver acontecendo, tem muita coisa errada, está na hora de fazer uma mudança. Se a religião está ampliando a sua capacidade de amar o próximo, de ser mais compreensível, mais tolerante, mais caridoso, gentil, de fazer o bem sem esperar nada em troca, de ser bondoso,
Quando a religião te encoraja, te estimula a isso, quando a religião te ajuda a amar a natureza, o mundo à sua volta e a si mesmo, esse é o papel da religião. Você está no caminho certo. Mas é preciso fazer uma avaliação muito franca. Porque tem muita gente que está no lugar certo, mas está fazendo errado. Está fazendo do jeito errado, não está aproveitando nada. Está estagnado, não quer se interiorizar, não quer se iluminar, não quer se despertar, não quer fazer uso de ferramentas boas para se cuidar. De investir em você, não só gratuitamente, não. Tem muita gente boa nesse mundo que oferta tanto, tem tantos lugares maravilhosos que ofertam tanto gratuitamente. Mas por que não você não pode investir em você, em deslocar da sua cidade, ir para um outro local, um final de semana, uma vez por mês, seja lá o que for, fazer um seminário, fazer um curso, participar de um workshop, uma vivência espiritualista. Tudo isso te leva ao amadurecimento psicológico, se você buscar continuamente. Não é só assim fazer uma por ano, não. Tem que fazer continuamente, sem neurose, sem medo, mas se cuidar continuamente. A gente não pode fazer, a gente tem que sermos corajosos, mas não ficar vivendo, fazendo fugas psicológicas. Isso é jogar a vida fora, é covardia, é ingratidão diante da vida que Deus nos deu. Ingratidão, já parou para pensar nisso? Se você não se cuida, você está sendo ingrato. Ingrato. Então é necessário enfrentarmos os nossos conflitos interiores, nossos conflitos psicológicos. Ser humilde, aceitar, se autoaceitar. Não foi o primeiro item? Se autoaceitar, aceitar suas limitações, começar a reavivar suas virtudes, muitas que você nem conhece, você não sabe nem do seu potencial ainda direito. Porque você acha que só assistir uma palestra espírita, tomar um passe, ir na igreja, assistir a missa, assistir um culto é suficiente. Não é. Não é. Dessa forma você não vai conseguir se interiorizar, amadurecer psicologicamente, atrair uma pessoa madura também e ser feliz. Fazer feliz. Nós precisamos aprender a sair dos nossos sofrimentos por nós mesmos, sem depender de médium, sem depender de tratamento, de nada disso. A gente, claro, tem certas fases da vida que a gente precisa, né? Mas ficar dependente disso o tempo todo, ficar batendo na porta dos médicos, por favor, me ajuda. Me fala do futuro, o que vai acontecer e tal. Isso é ser ingrato. É desfazer, de descobrir os seus próprios potenciais, de se cuidar, de se interiorizar. Nós precisamos nos despertar para a vivência da fé, sem martírio, sem sofrimento, sem autopunição, sem autoflagelação. Não precisar provar nossa fé, mas simplesmente sentir, acreditar nas coisas e implementar, viver, colher experiências. Se permitir viver experiências. A fé ela vai aumentando conforme você se permite viver experiências nesse sentido. Da interiorização, da autoaceitação, de descobrir seus talentos, vivenciá-los em favor das pessoas e de você mesmo. Joana de Ângeles, ela diz que a boa religião é aquela que ajuda a libertar do medo e da ansiedade. Isso proporciona coragem natural para o autoenfrentamento. Então, a religião torna-se terapêutica e geradora de saúde. Essa é uma frase dela. É aí que a religião se torna terapêutica também.
quando você se interioriza e vai se desenvolvendo, vai se despertando, se iluminando, você vai se tornando uma pessoa livre. Porque enquanto isso não acontece, você acha que é livre, mas não, você é puro escravo dos sistemas que estão ruindo a cada dia. Mas quando você é uma pessoa livre, você tem a liberdade de conceituar o que é Deus por si mesmo, sem depender de religião. A religião tem o seu propósito, tem a sua finalidade, mas você não pode ser dependente de religião alguma. Você tem que voar com as próprias asas, andar com as próprias pernas, raciocinar por si mesmo. Fé não cega, fé raciocinada. Quando você se torna uma pessoa livre, uma pessoa que busca continuamente se interiorizar, se auto-enfrentar e não ser covarde fazendo fugas psicológicas, né? Devido ao medo, ansiedade, angústias, você se atreve, ousa conceituar o que é Deus. Se Deus é um espírito, se Deus é uma energia suprema, se Deus é um fenômeno da natureza, ou se Deus vai continuar sendo aquele velhinho de barba branca, sentado no trono em cima de uma nuvem. Tem muita gente espírita, espiritualizada, espiritualista, que acredita que Deus é mesmo o velhinho da barba branca sentado no trono, que te julga, que te condena. Mesmo diante de tantas maravilhosas leituras, palestras, estudos, tratamentos maravilhosos, espirituais, mas no fundo se comporta como se Deus fosse esse mesmo. Então a pessoa que é livre, ela tem a liberdade de pensar, de tentar conceituar Deus sem sentir culpa. Porque uma pessoa, né, da visão limitada, infantilizada na infância psicológica, ela não se atreve nem a pensar nisso. Poderia, para na cabeça dela, é uma blasfêmia, ser um demônio, tentar questionar o que é Deus, quem é Deus. Que bom que vocês estão aí presentes, participando. Obrigada pelas energias positivas. Obrigada mesmo, de coração. Hoje a gente está conversando um tema bem reflexivo, porque de vez em quando a gente tem que fazer um balanço geral, né? Avaliar se a gente está fazendo bom uso da nossa religião mesmo ou não. Quando você faz essa autoavaliação e constata que não se trata de uma procedência neurótica, de que você está indo lá onde você frequenta, só por medo, por ansiedade, por angústia. Gente, na atual conjuntura, se você ainda vai em algum lugar espiritual, só porque você está no medo, na angústia, na dor, é puro egoísmo. Você tem que ir nesses lugares para ser um fiel servidor. Querer indo para esses lugares para ser ativo. E não ser um recebedor, um miserável a vida inteira. É claro que muita gente só vai procurar esses lugares quando está nas últimas, quando já bateu a cabeça demais, levou muitos nocautes da vida, né, por teimosia, não quis aprender de outras formas, não quis interiorizar, despertar, investir em você. Mas mesmo depois desses grupos abençoados e maravilhosos, fraternos, terem te ajudado, você ainda continua frequentando lá como um mendigo. Me dá passe, eu quero palestra, me dá. Que isso? Infância psicológica, egoísmo. A gente tem que começar a ir para esses lugares, se a gente se intitula realmente um espiritualista, um espírita, um evangélico, um católico, um budista, o que você for. A gente tem que ir para esses lugares com a vontade de servir as pessoas e não chegar lá com chapéu sujo, amarrotado, pedindo esmola. Me dá. E quando você vai começar a doar? Quando você vai começar a se auto-enfrentar, sair do medo, parar de ficar indo nesses lugares só baseado em dor, em sofrimento, mas começar a ir lá para oferecer, para doar.
Quando você faz essa autoavaliação que nós estamos conversando nesse vídeo, você constata que você está ou não procedendo de forma neurótica. E o que é neurótico? O que é ser uma pessoa neurótica, uma pessoa que tem neurose? É uma pessoa que tem dificuldade de se adaptar às mudanças, fazer qualquer mudança. Prefere ficar quietinho, não fazer nada, ir levando, só pedindo, me dá, me dá. Não faz nada, nenhum esforço, não tem coragem nenhuma para fazer mudança alguma, tem dificuldade de se adaptar. Quer que as coisas sejam tudo sob controle, quer controlar, tem obsessão de controlar as coisas, as situações, os fatos, as pessoas, tudo. Esse é o neurótico. É uma pessoa que vive num psicológico perturbado, de angústia, de medo, não consegue viver a vida de maneira prazerosa. Esse é o neurótico. E agora eu te pergunto, quem que não é neurótico no mundo? Todos são. É que tem uns que são mais do que outros. Mas você vai conseguir dominar a sua neurose, diluir até curar por completo, eliminar, quando você começar a se interiorizar. Quando você estiver vivenciando uma religião saudável, associando com a psicologia e com a psicoterapia. Gente, vamos lá, vamos ser felizes. É tão bom a gente se envolver, doar, participar, sair da neurose. Quanto mais você se curar da neurose, melhor para você. Você só vai se dar bem. Você não tem nada a perder, muito ao contrário, é só ganhar. Quando a gente está vendo uma palestra, seja virtual, seja lá no local que você está frequentando, na igreja, na sua religião, começa a sair um pouco dessa imaturidade psicológica de ficar só pedindo, me dá paz, me dá oração, ore por mim. Quando é que você vai começar a fazer uso do seu poder? Começar a orar por você, orar pelas pessoas, a curar o seu sofrimento, a curar os seus conflitos. Esses lugares podem te aliviar, te ajudar, mas eles não vão poder fazer por você o que cabe apenas a você fazer. Porque essa experiência do fazer, a interiorização, o despertar, é que vai te trazer um amadurecimento psicológico e espiritual. Por que tanta resistência, minha gente, de fazer esse percurso? Se você só tem a ganhar, comece a procurar referências de pessoas que estão fazendo isso, fazendo essa trajetória. Que vida que elas levam? É uma vida verdadeira, sem máscaras, menos neuróticas, mais saudáveis psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Difícil mudar? É. Mas a gente tem que encorajar, porque o medo não é de Deus, mas a coragem é. A coragem é de Deus. A coragem é sinônimo de amor, não de trevas. A coragem é sinônimo de luz. Nós temos esse poder, vamos fazer uso do nosso potencial, vamos mudar de vida. Nós estamos aqui para isso, não é para ficar assistindo de camarote a vida acontecer e passar, não. É para a gente se envolver na vida, de verdade. Nos encorajarmos para o autoenfrentamento dos nossos conflitos, das nossas limitações, nos aceitando, nos amando, conforme nós somos. Tem coisas que são imutáveis, né? Nascemos daquela forma, mas muitas do que você julga por uma visão limitada, que não tem conserto, antes de julgar, procura um psicólogo, procura um psicoterapeuta. Você vai muitas vezes se surpreender que muita coisa sua tem solução, sim. Você precisa investir em você, fazer uso das ferramentas do bem.
Cada lugar faz o seu papel. Não existe um lugar infalível, completo, que vai fazer de tudo. Você tem que aliar forças. Pensa nisso. Se você quiser ser feliz e colher coisas melhores na sua vida nos próximos anos. Porque tudo que você está vivenciando agora é colheita do que você andou plantando nos últimos anos. E muitas outras bem compulsórias trazidas de vidas passadas. Por isso você nasceu na família que você está. Por isso a profissão que você vivencia. Uma série de coisas. Por isso que você encontra com determinadas pessoas por pouco ou longo tempo. Quando você faz essa avaliação, você promove a religação com Deus. Religião, religare, né? A religação com Deus. Sabendo que você é um ser divino, se dando conta de quem você é, do quanto é amado, fazendo uso dos seus potenciais que estão hibernando, que você nem sabe ainda quais são. Quando você faz essa autoavaliação, esse autoenfrentamento, você estabelece um vínculo emocional com Deus. Você passa a amar a Deus como uma criança, espontaneamente, com espontaneidade. Não uma coisa forçada para provar que tem fé, que precisa se autoflagelar, chicotear, para provar o limite da sua fé. Não é que é errado, nem certo você fazer isso não, mas lá na frente você vai descobrir que é desnecessário, que não precisa você se martirizar para descobrir, aprender a ter fé. A religião, ela também possui um papel de te ajudar a conhecer o infinito passado seu e o futuro também. A religião não é só aqui e agora, é romper tempo e espaço. Porque senão você vai ter um entendimento de vida muito limitado. E que vai levar você a conclusões bem erradas, bem limitadas também. Então, aceite a vivenciar experiências que te leve à autoidentificação. Experiências que te possibilita se autoconhecer. A doutrina religiosa, ela não deve levar a nenhum tipo de manifestação fanática. Porque toda vez que a pessoa, devido à religião, age de maneira fanática, de maneira cega, ela está, na verdade, revelando a imaturidade, a insegurança dela, os conflitos não enfrentados. Então, por isso o fanatismo. O fanatismo, a fé cega, ela é maior conforme a falta de autoconhecimento. Quando a pessoa tem uma determinada postura, a gente já sabe mais ou menos o nível, né, de maturidade psicológica dela. Nós temos que sair dessa visão fanática, dessa visão cega, e começar a sermos proativos e não passivos diante de tanto potencial que nós temos dentro de nós e que a gente mal sabe. É um desperdício muito grande, é um desperdício de vida, é um suicídio, eu costumo dizer. Viver de acordo com o vento. A finalidade da religião, ela deve levar a esse aprofundamento das reflexões. Deve levar você a mergulhar no seu inconsciente, a descobrir o seu banco de dados espirituais, a fazer ressignificação das suas angústias, das suas animosidades, das suas más inclinações, a ressignificar seus conflitos. Se você não fizer isso, ninguém vai poder fazer por você.
Uma oração abranda a sua dor, mas não vai curar as raízes, que só você tem o poder de curar o problema da causa. Faça uso do seu poder. Tormentos que precisam ser enfrentados com fé, para que sejam diluídos até a completa eliminação. Isso é o que traz o bem-estar na vida, é que traz uma vida de prazer, de satisfação, de felicidade, de se sentir livre. E quando você une religião, ferramentas preciosas para o seu autoconhecimento, seu autoenfrentamento, quando você une isso, você consegue desfazer do binômio doença-saúde, transformar numa coisa só, saúde. Mesmo que momentaneamente você esteja doente, com mal-estar, mas é momentâneo. Às vezes é uma purificação espiritual que está acontecendo. Às vezes é uma forma que o seu espírito tem através do seu corpo de fazer uma limpeza espiritual, uma purificação diante de um bombardeio que você se causou. Um grande estresse emocional, uma grande raiva que você passou. De alguma forma isso aí vai precisar ser extirpado, eliminado de você para não causar males maiores, doenças mais graves, que às vezes afeta até o seu corpo espiritual. Que bom, Kelly, que você está gostando da palestra. Olha, ela falou, estou adorando essa palestra, só posso concordar com você. Mas eu estou aqui não para que vocês concordem comigo. Não. Eu quero muito mais de vocês. Eu quero que vocês vivenciem o que a gente está falando. Faça essa autorreflexão e modifique. Vivencie essa realidade. Eu sei que é um processo do amadurecimento. Primeiro você nem aceita, nem escuta. E depois de um tempo relativo, você já escuta. Depois de mais um tempo, você até começa a concordar. Depois você concorda de todo. Depois você começa a entender, de fato. Mas você ainda não está consciente a ponto de partir para a prática do que você já concorda, já entende, já compreende até. Mas é quando você começa realmente a investir em você, a se despertar, a se interiorizar, e que você, através das experiências, você vai ganhando amadurecimento psicológico, saúde, felicidade, bem-estar. Eu quero isso para cada um de vocês, que vocês façam isso todos os dias, amadureçam todos os dias e saiam da infância psicológica que todos estamos submersos em maior ou menor grau. Obrigada por me ajudarem também, gratidão. Toda a minha gratidão. E eu vou me despedindo. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Tenham uma semana muito abençoada. Quem quiser me acompanhar, eu tenho uma fanpage no Facebook chamada Consciência Escola Espiritual. Siga a gente lá, tem muitos vídeos lá. Diariamente possui postagens, uma palavra de luz para vocês. Obrigada de todo o coração. Obrigada por tudo mesmo. Obrigada pela presença. E se puder fazer a caridade de compartilhar essa live ou de digitar aí o nome de um amigo, de um familiar agora nos comentários, cita aí o nome de alguém, pelo menos uma pessoa, e compartilhe a live também. Vai ajudar outras pessoas, não vai? Assim como você está se sentindo bem agora, está se sentindo grato. Que bom se a gente se nós pudermos levar essa sensação que você está tendo agora para outras pessoas.
Muita luz para vocês e obrigada por tudo. Bye, bye. Muita paz para cada um. Permaneçam na serenidade, na luz do nosso Mestre Jesus Cristo.